A história do Brasil é cheia de lutas por liberdade, né? Mas tem uma das mais brutais que muita gente acaba esquecendo. Hoje, a gente vai desenterrar a história sangrenta da revolta de Vila Rica. Olha só essa cena, que coisa dramática. Um homem, ali no meio, cercado por uma multidão agitada, soldados por toda a parte. Ele está prestes a ouvir sua sentença em plena praça pública. Dá para sentir a tensão no ar, né? Esse aqui é o clímax da nossa história, mas é também por onde a gente começa. E a pergunta que fica é justamente essa. O que é que leva a uma punição tão violenta, tão exemplar assim? Para entender, a gente precisa voltar no tempo, lá para a terra que produziu tanto ouro quanto o conflito. Certo, vamos mergulhar nisso. No comecinho do século XVIII, Minas Gerais não era só uma região do Brasil. Era uma fronteira, febril. Sabe, um lugar de riqueza que não dava nem para imaginar, mas também de um desespero profundo. Basicamente, um barril de pólvora social só esperando uma faísca para explodir. Para ter uma noção do tamanho dessa corrida do ouro, esse número aqui diz tudo. 600 mil pessoas. Pensa só, uma média de 8 a 10 mil pessoas por ano cruzando o Atlântico atrás de fortuna rápida. Foi uma das maiores migrações daquela época. E quem era essa gente toda? O historiador Boris Fausto descreve perfeitamente. Não era uma elite organizada, não. Era uma massa de gente de tudo que é tipo, cada um sonhando em ficar rico. E claro, isso criava um ambiente super instável, competitivo ao extremo. E o mais impressionante era o paradoxo, a contradição daquele lugar. Tinha tanto ouro, mas tanto ouro, que a inflação era um absurdo. Uma galinha custar quase 100 gramas de ouro. Ao mesmo tempo, faltava comida. A fome era uma realidade constante. Riqueza e miséria, ali ó, lado a lado. E é claro, onde tem riqueza, o Estado está de olho querendo a sua parte. E Portugal não estava para brincadeira, não. A coroa impôs um controle super rígido, com leis bem repressivas e punições pesadíssimas para qualquer deslize. Tudo para garantir que o ouro fosse direto para a metrópole. Mas aí entra a criatividade do povo para driblar a opressão. A famosa expressão santo do pau oco nasceu ali, sabia? Era esse jogo de gato e rato o tempo todo entre os contrabandistas e a coroa. Isso mostra até onde as pessoas iam para não pagar os impostos. Com todo esse cenário de tensão já montado, a gente chega no momento em que a panela de pressão começa a apitar de verdade. Um novo governador, o Conde de Assumar, chega na região com uma série de decretos que iam levar a população ao limite. O Assumar chegou basicamente para colocar ordem na casa. Ele mirou no clero que contrabandeava, fortaleceu seu poder militar com os temidos dragões da cavalaria e, o mais importante, ele decretou a medida que foi a gota d'água, a criação das casas de fundição. Então, o ponto crucial é este aqui. As casas de fundição eram um jeito de centralizar e facilitar a cobrança do imposto de 20%, o famoso quinto. Para os mineradores, isso significava o fim do ouro em pó circulando livremente. Era mais controle, mais burocracia e, na cabeça deles, o fim da sua liberdade econômica. E aí a paciência acabou. A criação das casas de fundição foi a tal faísca que finalmente incendiou aquele barril de pólvora. Em junho de 1720, o povo de Vila Rica decidiu que já era o bastante. Era hora de agir. E olha, não foi um motim qualquer, não. A gente está falando de cerca de 2.000 pessoas. Grandes proprietários de minas, gente comum e até pessoas escravizadas que foram armadas pelos seus senhores. Todos juntos contra o governo. Era uma força que não dava para ignorar. As exigências deles eram bem claras e iam além da questão do ouro. Sim, o principal era acabar com as casas de fundição, mas eles também queriam o perdão de dívidas, uma justiça mais barata e o fim dos monopólios do governo que encareciam produtos essenciais como sal e aguardente. Era uma pauta econômica bem ampla. O Conde de Assumar pegou de surpresa e, com menos homens, foi muito esperto. Ele fingiu que ia ceder. Prometeu que ia atender a tudo, acalmou todo mundo. Mas era tudo uma armadilha. Ele só estava ganhando tempo para preparar a vingança. E o contra-ataque veio, e veio com tudo. A falsa vitória dos rebeldes durou bem pouco. O governador estava pronto para mostrar qual era o verdadeiro poder da coroa e deixar uma mensagem bem clara que ninguém jamais esqueceria. Menos de 3 semanas depois, Assumar voltou com uma tropa de 1.500 homens. Ele invadiu a cidade, mandou queimar as casas dos líderes do movimento e começou a caçada. A rebelião estava, oficialmente, esmagada. Um dos líderes, o tropeiro Felipe dos Santos, foi escolhido para ser o exemplo. Ele nem teve um julgamento justo.
foi direto para a forca. Depois de enforcado, seu corpo foi arrastado pelas ruas e esquartejado. Os restos mortais foram espalhados pelas estradas. A mensagem era cristalina. É isso que acontece com quem ousa desafiar o rei. Agora, é muito importante a gente fazer uma distinção aqui para entender como as coisas evoluíram na colônia. Não dá para confundir a revolta de Vila Rica com a Inconfidência Mineira, que é bem mais famosa. A revolta de 1720 foi um levante mais popular, focado em grana, em questões econômicas imediatas. Já a Inconfidência, quase 70 anos depois, foi uma conspiração da elite. Nesses 70 anos, uma elite local que nasceu e estudou na colônia ficou mais forte. Com as ideias do iluminismo e a independência dos Estados Unidos na cabeça, essa elite começou a enxergar Portugal não mais como a pátria-mãe, mas como um obstáculo. O objetivo não era mais só renegociar impostos, era romper de vez. Mas apesar de toda a violência, a revolta não foi um fracasso total. Portugal percebeu que precisava administrar Minas mais de perto e, por isso, criou uma capitania só para a região, separando de São Paulo. A implementação das casas de fundição foi adiada por uns anos, o que foi uma pequena vitória para os mineradores. E o mais importante, a semente da rebeldia foi plantada ali. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Teria sido só uma revolta esmagada, uma nota de rodapé na história? Ou será que o sacrifício de Filipe dos Santos e de seus companheiros, mesmo que por interesses econômicos, foi um passo fundamental naquela estrada longa e difícil que, um dia, levaria o Brasil à independência? A resposta talvez esteja na memória que a gente insiste em manter viva.